E a gente começa essa edição do Radar olhando para os negócios entre o Brasil e os países do Oriente Médio, negócios em que petróleo e transição energética estão em pauta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está agora voltando da viagem àquela região. Ele passou primeiro pela Arábia Saudita e depois pelos Emirados Árabes Unidos. A equipe do governo brasileiro considerou a viagem bem-sucedida, como apurou o apresentador do Money Times, Renan de Souza, que fala ao vivo agora de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes. Boa tarde aqui, boa noite para você aí, Renan. Tudo bem? Olá, Turci. Boa tarde, boa noite para você. Prazer estar aqui de novo. Tudo ótimo, e você? Informações você tem sobre o saldo, né? Aquilo que a equipe do ministro Fernando Haddad considera, então, o saldo dessa visita, dessa viagem ao Oriente Médio. Turci, a visão da equipe do presidente Fernando Haddad, eu apurei com assessores que participaram dessas reuniões, é de missão cumprida. Isso porque o grande objetivo dessa visita do ministro Fernando Haddad aqui ao Oriente Médio era restabelecer contatos, diálogos com autoridades, né, que têm o mesmo cargo ali que o ministro Fernando Haddad. E isso foi feito porque Haddad conversou com toda a equipe econômica da Arábia Saudita e também em relação aos Emirados Árabes Unidos. Haddad, neste momento, está voando, né, de volta para o Brasil. Ele deve fazer uma escala técnica em Lisboa e chega nesta quarta-feira, no final da tarde, início da noite, em Brasília. No caminho para o aeroporto, eu conversei com fontes que participaram dessas reuniões e eles fizeram um balanço do que aconteceu nesses últimos dias por aqui. Em relação à Arábia Saudita, a Haddad se encontrou com o ministro das Finanças da Arábia Saudita e houve ali um entendimento sobre investimentos estratégicos da Arábia Saudita no Brasil. Inclusive, essas negociações elas vão continuar e a expectativa de que Haddad deva encontrar o ministro do investimento da Arábia Saudita em algum momento, em maio, em um evento lá nos Estados Unidos. Em relação ao Catar, Haddad também se encontrou com o ministro das Finanças, que também é presidente de investimento do Catar, e há uma ideia de que essa negociação vai avançar, deve haver outro encontro também em algum momento deste ano. Aqui nos Emirados Árabes Unidos, Haddad teve uma agenda lotada nesta terça-feira, né, também na noite de segunda-feira. Ele encontrou o ministro do Investimento, do Comércio Exterior, inclusive o ministro do Comércio Exterior fez um post na rede social X, justamente agradecendo a reunião produtiva que teve com Fernando Haddad. O que os assessores me disseram é que o arcabouço de investimento bilateral, né, entre Catar ou em relação à Arábia Saudita e os Emirados, isso conseguiu progredir entre essas nações. E o que o Brasil quer? O Brasil quer que este seja o ano das relações prósperas com Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, tanto na questão comercial quanto na questão financeira. E no âmbito da presidência dos BRICS e da COP, o Brasil quer elevar essas discussões e elevar esses países também durante esses encontros que serão sediados por aí, tanto na questão da transição ecológica, transição energética e também nos investimentos, né? O ministro Fernando Haddad, na verdade, ele participou como apresentando o momento do governo, falou sobre reformas nesses encontros, falou sobre reforma tributária, sobre perspectiva do governo para os próximos anos e também sobre o plano de transição ecológica do governo Lula. E aí as fontes me disseram que houve muito interesse de todos os interlocutores na questão da reforma tributária, que foi algo que chamou bastante atenção. E, além disso, há uma ideia de que acordos podem sair, foram inicialmente ali costurados e agora as equipes técnicas estão trabalhando para finalizar esses acordos entre Brasil e talvez Catar, e a gente deve ver os resultados no próximo mês. E, para finalizar, aparentemente o governo brasileiro está bastante alinhado nessa ideia de trazer investimento dessa região do mundo, isso porque eu apurei que também há uma missão do Ministério da Agricultura aqui nos Emirados Árabes Unidos, ela é liderada pelo secretário executivo Irajá Lacerda,
E eu conversei com o Luiz Rua, que é o secretário de Comércio e Relações Exteriores do Ministério da Agricultura. E eles estão aqui justamente para garantir mais mercados para produtos brasileiros, né? O Brasil exporta muita proteína animal para cá, para os Emirados Árabes Unidos. O comércio entre os dois países aumentou mais de 45% de 2023 para 2024, mas o Brasil veio aqui, segundo o secretário, com uma missão de mostrar como um parceiro confiável, um parceiro que pode ajudar os Emirados Árabes Unidos na questão de segurança alimentar e que o Brasil pode produzir agricultura com segurança, com resiliência e também de maneira sustentável. Inclusive, há um evento que acontece neste momento em Dubai, que se chama Go Food, que é um dos maiores eventos do setor de alimentos e também bebidas no mundo. E o Brasil quer aproveitar essa oportunidade para, além do frango, além da carne, também vender para cá frutas tropicais, como manga, como abacaxi, além de produtos orgânicos, o próprio açaí. Então, aparentemente, a pauta do governo brasileiro no comércio exterior tem focado ali em diversificar os parceiros e está claro que o Golfo é uma prioridade agora, neste momento, para o governo Lula. Como disse a equipe do governo Haddad, vai ser o ano de elevar essas relações com os países aqui da região do Golfo. Turci. E os BRICS aí também servindo para essa aproximação, para esse estreitamento de relações, né, mais especificamente com Emirados Árabes e Arábia Saudita. Né, Renan? Obrigado aí pela sua participação e boa noite aqui. A sua jornada já está longa, agora é hora de descansar. Muito obrigado mais uma vez pela participação ao vivo aqui no Radar, Renan. 4h09. Vamos agora chamar ao vivo de Brasília a Júlia Lindner para trazer para a gente o olhar dela sobre o que é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, traz de saldo político dessa viagem ao Oriente Médio. Ele que não está tendo uma vida muito fácil ali dentro do governo, não. Tudo bem, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, Turci. Boa tarde a todos que nos assistem. Haddad volta com um saldo positivo, uma viagem protocolar, sem nenhum sobressalto, dentro do esperado. Realmente a intenção era aproximar mais a relação com esses países que já vêm tendo um aumento nas trocas comerciais com o Brasil. A ideia é intensificar isso, também reforçar a questão da agenda verde, justamente num ano estratégico para o Brasil, considerando que vai sediar não só o encontro dos BRICS, mas também a questão da COP30, que vai ser muito importante, e com aquela visão também de ter um contraponto aos Estados Unidos, na verdade a ausência dos Estados Unidos nesse caso, com a saída do Acordo de Paris, e aí buscando esses outros parceiros também para ter um incentivo maior, investimentos mais consistentes nesse setor. Mas, como você disse, o desafio de Haddad, na verdade, enquanto ele está viajando, muita coisa acontecendo no Brasil, inclusive a orelha de Haddad deve estar quente, porque existem alguns integrantes do governo que tiveram conversas nos últimos dias com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que se referiram à gestão do Ministério da Fazenda na gestão Lula, né, falando inclusive com algum tom de crítica em relação a essa queda de popularidade do governo, do presidente, que é algo que tem chamado a atenção e que, na visão de alguns integrantes do governo, seriam de responsabilidade de alguns episódios que acabaram sendo geridos ali pelo Ministério da Fazenda, que fica sob responsabilidade de Fernando Haddad, e por isso ele volta agora com essa missão de ter que retomar as conversas dentro do governo, né? Tanto para melhorar essa área de comunicação, que é algo que ele já vem atuando diretamente, né? Ele já vinha tentando aprimorar essa área na Fazenda, com mais viagens, mais entrevistas, uma linguagem mais direta para evitar qualquer ruído, mas fica ainda aquele saldo, por exemplo, desse episódio que nós tivemos mais recente da crise do Pix, por exemplo, que gerou muito ruído perante a população, com uma decisão técnica da Receita Federal, mas que acabou extrapolando e foi muito explorada pela oposição e hoje é vista como um dos principais fatores que acabaram prejudicando a imagem de Lula. Então, Haddad volta com essa missão de ter que se entender melhor dentro do governo e fora do governo ele tem a missão do diálogo com o Congresso, porque logo nos próximos dias ele já vai ter que encaminhar
a questão do orçamento de 2025, que vai ser um dos grandes desafios do governo logo no início do ano, para dar as sinalizações para o mercado necessárias, né, de ajuste fiscal, de compromisso com o arcabouço. Então, tudo isso já vem aí de saldo para o ministro antes mesmo de ele desembarcar no Brasil. Já volta cheia de trabalho, né, Júlia? Obrigado aí pela sua participação. Daqui a pouco a gente te chama de volta.